Olá, pessoal. Conforme prometido, estamos aqui mais uma vez na nossa série falando sobre mulheres especiais, mulheres que não param de viver, que não param de estudar, não deixam para trás aquilo que elas podem fazer hoje. Estamos mais uma vez aqui nesse nosso cenário do restaurante Toca da Barra, que tem tudo a ver com isso que estamos falando, sobre a vontade de viver. E hoje a minha entrevistada, ela que estava no Rio de Janeiro, veio para a nossa entrevista. Eu estou muito chique, gente. Uma estava em Minas Gerais, veio para a entrevista e já está indo embora de novo. E a Ivanete Freire, que estava no Rio de Janeiro, veio especialmente para a nossa entrevista. Muito obrigada, seja bem-vinda. A Ivanete, gente, esse doce de pessoa, foi minha aluna, esteve também ali fazendo curso no CETAPES, assim como a Ivane também, da entrevista de segunda-feira. E hoje eu estou aqui com a Ivanete. E a Ivanete vai contar pra gente um pouquinho do porquê que entrou nessa profissão, por que quis fazer psicanálise e quanto tempo está formada, quando foi fazer. Conta um pouquinho da tua história para nós. Bom, a psicanálise ela surgiu depois da psicologia, né? Só vou te pedir para falar mais alto para que possam ouvir que nós estamos sem microfone. Então, voltando, a psicanálise ela veio a partir da psicologia, porque quando eu fui para a psicologia, o sonho, na verdade, começou no sonho do meu pai. Meu pai, ele queria chegou um tempo, ele disse assim, poxa, você é uma dos 9 filhos, eu vejo que você é a pessoa que tem tudo para seguir, e eu queria tanto ver a minha filha uma doutora, uma médica. E porque em você, eu só me arrependo de não ter investido, depois de ter 9 filhos, eu tinha que dividir. Pelos 9 não dava para investir em um só. Mas a minha meta sempre foi investir em pessoas. Eu costumo dizer que gente é complicado, eu acho que eu gosto de complicação. Então, quando eu cheguei a fazer psicologia, comecei a psicologia, mas eu precisei de trancar por causa das demandas familiares, né? E quando a gente tem família, a família vem no primeiro plano. E eu precisei de tranquei a faculdade. Quando eu fiquei viúva, eu disse, é hora de voltar. Só que aí deu uma guinada na minha vida de 360 graus. Vou botar assim. Eu saí do Rio, morei 50 anos no Rio, e voltei para minha terra, Espírito Santo, eu sou capixaba. E quando eu vi lá, eu falei, como que eu vou voltar? Então passou, fui começando a colocar em ordem algumas coisas que ficaram desajustadas na família e tudo. E eu disse, eu não posso ficar parada, eu preciso voltar. E quando eu comecei a pesquisar sobre os cursos, achei lá, CETAPES. Tem bastante curso aqui. Quando eu olhei, meus olhos foram direto na psicanálise. Falei, é aqui que eu vou. Entrei, matriculei, fiz a psicanálise clínica e estou muito feliz por isso, né? Psicanálise. E hoje, concluí com 71 anos, esse mês eu fiz 72. Que benção, parabéns! Obrigada. Então, hoje, assim, continuo cuidando de gente. Que bom. E você faz algum trabalho na igreja? Aqui não, meu trabalho é bem individual. Eu sempre digo assim que quando nós temos Deus na nossa vida, nós já não somos, faço como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta viagem que eu fiz foi para atender uma senhora de 87 anos.
com prótese nos 2 joelhos e precisava da minha companhia, por causa da confiança, de levá-la à família dela. Eu fui para o Espírito Santo, fui para o Rio, num dia, no outro já estava de volta para o sul do Espírito Santo. E ali eu pude ver quanto há a necessidade de gente precisando de gente de braços cruzados. Sim. Eu deixei lá um legado, não só de pessoas que precisam, pessoas com traumas, né? Com grandes dores, e também o Evangelho, né? Que precisava, é claro, não dá para misturar, mas a gente acaba dando um jeitinho de separar as coisas, né? Para poder dizer o seguinte: não basta você ser um profissional, você tem que ter, assim, dentro de você a vontade de servir. E quando você resolveu fazer a psicanálise, né? Já depois de tantos anos, foi uma forma, apesar do teu pai já estar falecido, né? Mas foi uma forma de você pagar alguma promessa que havia feito para ele, tipo assim, eu vou, não importa quando, mas eu vou realizar o sonho do meu pai, mesmo que ele já não esteja mais aqui, ou é porque te deu essa vontade mesmo de voltar a estudar? Então, eu tenho comigo a ideia de que a idade não envelhece. A idade, ela só soma na tua vida experiência. E ficar parado nunca foi o meu forte. Quando eu comecei a lidar dentro da própria igreja com pessoas problemáticas e tentar entender o mundo das pessoas sem julgar, eu comecei a entender que eu precisava me profissionalizar. E eu tive duas mentoras, uma que foi a esposa do meu pastor, né, a Rita, que hoje também não é da área de psicanálise, mas também com uma certa idade está se formando agora em medicina. Olha que beleza. E uma outra senhora que também, professora, ela disse: Vanete, você não vai ter dificuldade, porque você dá uma excelente aula. Então você lida muito bem com a interpretação, né, com escola bíblica, né? E eu resolvi ir. E voltei aos bancos escolares, fiz o Enem, passei na primeira prova do Enem, uma boa nota. Eu poderia ter ido para a UF, mas eram 40 vagas, não, uma vaga para 40 candidatos à mesma psicologia. É claro, eu estava no 40º lugar, então eu fui para outra faculdade e consegui tirar 100% na prova que eu fiz para poder conseguir a faculdade sem nada pagar. Que bênção! Eu sempre digo, foi Deus na minha vida. Ai, que ótimo! E a força de vontade, né? Aí então, quer dizer, depois veio surgindo outros problemas, né, que geralmente é dentro da família, quem não tem, né? Sim. Vamos colocar em ordem a casa, para então depois eu voltar. E o sonho que não ficou esquecido. E nem fiquei me lamentando por isso. Sim. No momento certo. Então, assim que Deus disse, vai, eu fui. Certo. E as pessoas, elas falam muito assim: ah, mas eu estudar agora, eu trabalho, estou cansado, tenho um monte de preocupação, nada vai entrar na minha cabeça. Foi muito difícil para você? Olha, nada na vida da gente é fácil. Não. Mas depende muito da nossa força de vontade. Porque tem duas coisas. Ou você veste a camisa e sai, ou você tira a roupa e fica de pijama em casa. Aí morre mais cedo. Sim. Eu não queria morrer cedo. Então,
ficar olhando o meu problema. Não foi falta de problemas, foram muitos, mas o que me ajudou muito a sair da zona de conforto foi a iniciativa de refazer o meu caminho voltando aos estudos. Uhum. Então, hoje eu digo assim, mas eu não levo jeito para estudar. Então vai fazer um cursinho. Mas nossa mente precisa estar ocupada. O mais interessante de tudo isso, a minha filha que estava com a faculdade parada, essa lá do Rio, gente, retornou com uma força total, vim de lá agora, a prova dela tirou 9. Mãe, vou fazer minha formatura igual a sua. É isso, você sendo referência, né? O que eu vejo são pessoas muito desanimadas hoje. Eu acho que a geração de hoje, ela está muito cansada, ela não luta por aquilo que ela quer, ela é muito assim, reclama de tudo, né? Justamente. E não batalha, né? Tudo para eles passam pelo lado ruim. E não é assim, não passaram por um terço, né, do que a gente passou. As prioridades. Sim. E este exemplo é muito bacana. Por isso que veio a ideia para mim de trazer vocês, né, recém-formadas, formaram em janeiro, né? Na realidade, vocês encerraram o curso. Que mês? Você foi da turma 15 ou 16? Você foi da 15? Então você encerrou em julho. Encerrou em julho e janeiro. Mês que vem faz um ano que você está formada já. Eu já me inscrevi para o próximo, tá? Qual vai ser o próximo? Não, PNL. Ah, tá. Que aí o PNL é uma especialização. Vou fazer. Sim, legal. E aí, os planos daqui para frente, quais são? Então, esses planos vou traçar eles juntinho aí com a minha professora, né? Mentora. Então, Mas tem planos de estar clinicando? Assim, não tinha não, tá? Ah. Eu só para a área social, né? Uhum. Mas esse período que eu estive no Rio, tive a oportunidade de conversar muito com o meu genro. Ele foi acidentado, e isso foi uma das causas que eu demorei mais no Rio, né? E a minha filha ia trabalhar e estava trocando figurinha no sofá, né? E ele disse assim, sabe, como sobrinho, a senhora já é uma psicanalista. Eu observo ali nos telefones, quando a senhora atende a senhora não vê como paciente, mas eu olho como paciente, porque eu não conheço quem é, a forma como a senhora lida com cada um, a senhora já está clinicando, a senhora já está atendendo. Sim. Então, eu sempre fico buscando fazer melhor, porque eu sempre cobrei muito de mim, de tudo que quiser, faço com excelência. Né? E eu mesma não tinha noção disso. É muito bom. Eu acho que assim, quando a gente faz um curso que a gente se identifica, a gente tem que colocar em prática, né? O estudar, ele já é muito bom, porque você está desenvolvendo a rede neural, você está se preparando, né? E você não deixa o teu cérebro morrer. Ótimo. Mas quando você pode alinhar isso e ainda ajudar os outros, né? Porque a psicanálise, assim como a psicologia, ainda é algo que o pessoal tem muito tabu. Eles têm muito receio de fazer um tratamento, assim, de fazer uma terapia, porque eles acham que vão ser vistos como pessoas que estão cheias de problemas, pessoas que são doentes, pessoas que são doidas, né? E quem é que não é doido neste mundo? Eu digo, eu sou uma delas, e Deus me ama por isso mesmo. Sim, todos nós somos, todos nós precisamos desabafar, todos nós precisamos ter algo para você poder descarregar. E a terapia é o melhor momento, né? Estar com alguém. Você guarda, envelhece os ossos. Não só os ossos, como tudo, né? Envelhece, traz câncer, traz um monte de doenças aí, né? Justamente por isso, por reter, né? E precisamos ter vários profissionais dessa área. Quanto mais profissionais nós tivermos, mais pessoas vão conhecer tanto a profissão quanto a necessidade do tratamento
E aí sim eu entendo que teremos um mundo melhor. Hoje as pessoas estão muito doentes. Eu ouvi hoje na televisão, não foi aqui, foi em São Paulo. Tava tendo um show, um rapaz pediu para subir no palco, no meio do show, e deram oportunidade para ele, e ele pediu ali em público para que a ex-namorada voltasse com ele. E ela não voltou, mas eu não vi nada ali, nenhuma resposta dela em público, nada que ela o deixasse constrangido, né? A reportagem não diz isso, mas eu acredito que não. Eu acho que depois, quando ele desceu, ele encontrou com ela falou que não voltaria. E o que ele fez? Alguns minutos depois, ele a matou, porque ela não aceitou voltar com ele. Uma pessoa dessa está totalmente fora do eixo, ele está extremamente doente. Numa doença de acreditar que tudo tem que ser como ele quer, que tudo tem que ser aquilo, é a minha vontade e pronto. O ser humano está doente. O mais recente atendimento foi esse. Aham. Uma pessoa também assim Só que era um casamento. Uhum. E eu precisei de acompanhar um, depois acompanhar o outro, e no final do turno eu juntei, né? Os dois, e graças a Deus, deu foi certo. libertador. É. Eu digo que é libertador. Uhum. Sim, mas mesmo que não tivesse dado certo, as pessoas têm que entender que nada gira em torno delas. E nem tudo, as pessoas hoje não sabem ouvir um não. A geração de hoje, vamos colocar assim, essa geração hoje, eu digo que é a geração do menininho. Se os pais não tiverem não estiverem próximos, não for aqueles que conversam com seus filhos, o cansaço todos nós temos, mas os filhos não têm culpa do nosso cansaço. Então, o mundo vai caminhando para essa geração cheia de problemas, de traumas, carregando sobre si e trazendo prejuízo à sociedade também, além da família. Sim, e é justamente isso que nós precisamos, ter um grupo enorme de profissionais para que passe a ser natural e comum o tratamento da rede neural, das emoções, dos traumas, e para que as pessoas possam, assim como hoje é muito comum ter academia, as pessoas cuidarem da saúde física, mas também a saúde mental. E é o nosso cérebro, é o nosso cérebro que comanda todo o corpo. Né? Ele comanda tudo, então como que essa parte vai ficar esquecida? O QG, né? Ela não pode ficar esquecida de jeito nenhum. Então assim, eu sou muito feliz esse ano, lá no CETAPES, são 3 períodos, né, de turmas se formando. Então isso é muito bom, porque vemos que são profissionais que estão sendo preparados para poder cuidar de vidas, né? Eu saí de lá, mas eu continuo acompanhando bem com CETAPES. Justamente. E as pessoas ouvem muito aqui falar sobre os CETAPES, porque a maioria das pessoas que vêm aqui se formaram lá, né? E a semana que vem, aí nós teremos 3 programas, todos com o professor Pedro. Sério? Sério. Nós vamos falar aqui muito sobre a saúde mental e emocional. Né? Eu vou fazer com os 3 eu vou fazer com ele. Vou ver se eu dou uma fugida até aqui. Isso, será muito bem-vinda. Será muito bem-vinda. Eu gosto muito do casal. Nossa, eu saí dali com vontade de ficar. Mas pode fazer as especializações aí, terapia familiar, psicanálise infantil, PNL, como você vai fazer. Vou fazer isso agora, né? De repente, se tiver algum outro que dê para juntar, de repente ótimo. Os dois, sim, né? Sim, é muito bom. E nesse trabalho, aí nessa entrevista que eu vou fazer com ele, nós vamos falar muito dessa questão da importância de você manter a sua rede neural viva, de você cuidar das suas emoções, né?
Vamos falar do trabalho que eu tenho, que é da Academia da Mente e do Corpo. Eu tô ligada nisso, né? Mano, querer todo mundo com a rede neural assim igual a de vocês, né? Bem acesa, bem buscando estudar, né? Isso é muito importante. Manter a rede neural viva. Você cuidando do teu cérebro, você está mantendo o teu corpo vivo, você está mantendo a tua saúde lá em cima, né? E eu tô assim, muito feliz e muito animada. Saber que você já voltou, vai ficar com a gente aqui agora ou tá indo embora pro Rio de novo? Não, tem ainda, agora não. Agora vai fazer a PNL, né? Então vai ter que ficar aqui um tempo. Ótimo. E é isso aí, gente. Você precisa se cuidar. Você precisa ser como essas mulheres que estão sendo entrevistadas nesta semana, para que vocês tenham qualidade de vida. E a Ivanete agora vai deixar, para quem está em casa nos assistindo, vai deixar uma mensagem para eles sobre isso, sobre a qualidade de vida, sobre você se cuidar, se amar, de você continuar sempre na ativa, ganhando conhecimentos e demonstrando conhecimentos. Qual o recadinho que você tem para eles? Eu diria assim, não, saia do casulo, porque o casulo ele só vai trazer prejuízo para a sua mente e para o seu corpo. Então, sair para buscar conhecimento, para adquirir um pouco mais de amigos. Fazer amigos faz muito bem. Ah, não quero fazer psicanálise, mas faça alguma coisa, mas por favor, faça. Porque isso serve para a saúde mental e a saúde de todo o corpo. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. O espírito com Deus, o corpo é conosco. E a alma nós precisamos alimentar, que são as nossas emoções, elas precisam estar cuidadas. Então, levanta do banco, deixa de preguiça e vamos para lá. Oh, que maravilha! Recado maravilhoso! Pois é, pessoal, e é isso aí que nós queremos. Nós queremos que vocês tenham essa força, que vocês não fiquem só reclamando, né? Porque as pessoas, às vezes, é muito fácil reclamar, jogar a culpa em alguém, é o meu passado. Vai viver de passado até quando? Vambora! Tá com muito pesado, passado não. Larga isso pra lá, vamos viver, vamos buscar daqui pra frente alegria. A psicanálise te leva até o teu passado para poder tratar na raiz, na fonte, o seu problema. Mas é tratar e deixar ele lá atrás, né? Nós temos que olhar para frente, temos toda a possibilidade do mundo de ir, mas depende de você. Não adianta você esperar que algo vai cair do céu. Lute pelos seus objetivos, pelos seus ideais, faça algo, faça diferente. Faça como a gente, né, Ivanete? Não deixa morrer o seu sonho. É isso aí. Gente, ai, que pena. Chegou ao fim a nossa entrevista. Tão gostosa poder, né, revê-la. Estar aqui novamente. Feliz de ver você de novo. Ai, eu também. E é isso, gente. Que bom que você mais uma vez veio visitar aqui o nosso canal. Neste que é o seu, é o meu, é o nosso programa Reaprendendo a Viver. Beijos no coração, fiquem com Deus e até o nosso programa de sexta-feira.